A paz do Senhor, meus amados. Quero glorificar ao Senhor pelo dia chamado hoje, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, pelo seu haja. Eu quero compartilhar com os amados irmãos Jeremias 31. É uma palavra longa, mas eu separei aqui alguns versículos que eu vou citar, mas os irmãos, para entender melhor, os irmãos leiam o capítulo todo, que Deus vai falar contigo, assim como Ele falou comigo, né? Deus tem um cuidado todo especial. Não ache que por você estar passando em luta, está passando tribulações, né? Que Deus esqueceu de você. É necessário a luta para que você venha à vitória. Ninguém ganha uma batalha, uma vitória, sem ter uma luta. E assim somos nós. E isso nos prova o cuidado de Deus para conosco, que Ele é conosco. Basta que você, como está em Jeremias 33, 29, acho que é 29, buscar-me-ei e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. É assim que tem que ser, entendeu? Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. E quando você busca de todo o coração, a misericórdia de Deus te alcança e Ele te responde. Como Ele respondeu a mim, Ele responde a você também. Basta tão somente que creia e permaneça em meio à luta, não desista, não retroceda, não paralise. Se o adversário te paralisar, peça socorro aos teus irmãos de oração, aos intercessores da tua igreja, ao teu ciclo de oração, mas não pare. Amém? Profecias de restauração, Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel, mesmo quando eu o fizer descansar. Ai, Jesus. Estão ligando. Fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, e por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel, ainda será adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Amém? Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações, e proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, ao teu povo, o restante de Israel. O versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor o seu rebanho. Agora vamos para o 16. E assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois ele voltará da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz ao Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho saindo ainda não domado, convertei-me, porque tu és o Senhor, meu Deus. Aleluia, oh glória. Aí aqui no versículo 31 diz assim, eis que diz, vem dias o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para que tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade, nunca mais lembrarás dos seus pecados. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, né, nós nos culpamos, porque todo o nosso processo de vida, né? Aquilo que você planta, você colhe. Se você plantar bem, você vai colher bem. E tem processos que você passa na vida que você carrega para o resto da sua vida. A consequência do processo, a consequência dos seus pecados, a consequência das suas falhas. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e para você, né? A restauração. Porque como nós estávamos perdidos ali, dispersos, Ele nos atraiu com seu amor e nos fez promessa de restaurar a nossa vida pregressa, né? Os nossos pecados, as nossas falhas, né? Aquilo que nós aprendemos que não edificou, que nos espalhou, que nos afastou da presença de Deus muitas vezes. O Senhor tem uma promessa para mim e para você, dizendo, né, como está dizendo aqui na palavra, né? Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Aleluia! Para o teu trabalho, que eles, meu óculos está, minha vista está embaçada, voltarão à terra do inimigo e à esperança quanto ao teu futuro. Aqui o Senhor está falando no tempo de Israel, né? Para os antepassados, ali o povo de Jacó, mas o Senhor diz aqui, a todas as gerações. E nós somos gerações do Senhor, geração eleita, geração escolhida, chamada. E essa promessa é para todos, nós no tempo de hoje, no tempo presente. Então, meu irmão, eu me alegro, né? Porque eu estava triste, estava abatida, preocupada, e o Senhor me deu essa palavra. Para quê? Para me alegrar o meu coração, porque Ele tem uma promessa na minha e na tua vida, Ele tem uma promessa na minha casa, na minha família, e eu não posso desistir, eu não posso parar, eu tenho que continuar, porque o Senhor diz, diga ao meu povo que marche, né? Aqueles que estavam espalhados, aleluia, que estavam em lugares que não eram para estar, que não plantaram, aleluia, que não colheram, porque quando o povo saiu ele foi escravo na Babilônia, o Senhor disse que eles poderiam plantar vinha, né? Que eles poderiam casar, poderiam fazer, que num tempo certo, determinado, o Senhor ia recolher, né? E tempo de escravidão não é um tempo bom, não é verdade? Né? Escravo, já diz, é servo, é empregado, trabalha para os reis, para enriquecer os reis. Não está diferente, né? A gente trabalha para enriquecer os empresários, para o nosso Brasil crescer, né? E Deus nos ensina também aqui, através da sua palavra, né? Ele ensina a nossa administração financeira, ali Neemias. Neemias é um exemplo. Ali o povo estava com a cidade toda
destruída, queimada e devendo, né, imposto, cada vez devia mais impostos, né, acumulavam dívidas e Neemias chegou lá, né, enviado pelo Senhor e restaurou as finanças, restaurou a cidade, restaurou a vida do povo e todos fizeram aliança com o Senhor. E não é diferente no tempo de hoje. Nós precisamos orar pela nossa nação. Nós precisamos, porque o Senhor, ele permitiu que a nação se espalhasse, né? A nação de Israel, mas ele recolheu e ele está falando aqui para todas as gerações, e nós somos gerações, nós somos co-herdeiros de Abraão, ele está falando para mim e para você no tempo de hoje. Então pega essa palavra, não desanime, não olhe para trás, a luta está querendo te parar, mas não paralisa. Se você caiu, você levanta e continua, porque Deus é contigo, Ele tem uma promessa na tua vida. Amém? E aqui também tem aqui, falando sobre o versículo 3, né? Falando sobre o amor de Deus, que o amor é cego, né? Mas o amor de Deus não é cego, não, porque Deus já enxergou, Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. Ele te chama pelo nome. Então, ele já te conhecia, ele já te amava, ele já te protegia, ele já cuidava de você no ventre da sua mãe. Ele já cuidava de mim, entendeu? Porque eu já passei por tantas situações, por tantas tribulações, por tantos desamores, por tanto engano, já fui lesada, já fui enganada, já passei por várias tribulações e não é diferente, né? Porque bem-aventurado aquele que passou, que levantou a cabeça, sacudiu a poeira e prosseguiu na mesma fé, na mesma caminhada, na mesma jornada. Nós somos seres humanos, nós choramos, nós sentimos, nós temos sentimento, somos movidos de sentimentos, porque nós somos seres carnais, entendeu? Então a gente chora, a gente reclama, a gente brameja, muitas vezes a gente fala até palavras torpes, não é? Na hora da raiva, você perde o equilíbrio emocional, você fala coisas que não era para falar, mas desde o momento que você esfriou tua cabeça e se acalmou e você percebeu que falou o que não era para falar, mas só que a palavra, ela não tem volta. Mas você pode falar com o teu advogado, o Espírito Santo. Errei, pequei, falei. Tem misericórdia de mim que falei e misericórdia de quem eu ofendi. Perdoa-me e tenha misericórdia, né? Porque só Jesus pode consertar, pode limpar a mágoa que a gente causa ao outro, a dor que a gente causa ao outro. Primeiro ele nos cura, nos trata, para tratar o outro também. E muitas vezes a outra pessoa que foi ofendida, que nós achamos que ofendemos, não está nem aí, entendeu? Não deu nem a importância que nós damos, porque nós nos examinamos. E nós queremos estar diante do Senhor com a nossa consciência, com o nosso coração limpo, né? E não trazer retaliações futuras, né? Então o Senhor, por isso que o João Batista, ele falava, arrependei-vos, raça de víboras, né? Raça de víboras, porque é pecador, entendeu? Não é porque ele está te chamando de bichinho. E Jesus fala, né, aqui, bichinho de Jacó, né, que está com medo, um bicho igual um bichinho, em que nós não precisamos temer. Nós temos que obedecer, somente obedecer ao Senhor. Aqui, ó. Aqui, o que o Senhor diz aqui, ó. Diz o ditado que o amor é cego. Você acredita nisso? É uma pergunta aqui, né, que nos faz. Certa mãe tinha um filho
que constantemente lhe trazia muita vergonha e tristeza, tomando sua vida um verdadeiro suplício. Um dia, conversando com uma conhecida, esta lhe disse de maneira franca e dura: seu filho está lhe trazendo sempre vergonha e sofrimento. Ele já é um homem feito, deveria ter vergonha na cara, e se ele fosse meu filho, eu já o teria posto para fora de casa há muito tempo. Aquela mãe pensou por alguns segundos e então decididamente respondeu: se ele fosse seu filho, eu também já o teria posto para correr lá há muito tempo. Pois 6.000 anos Deus tem olhado para o ser humano com os olhos de amor. O comportamento da humanidade tem trazido também preocupação e tristeza para o seu eternecido coração. Nada há que justifique a sua paciência e tolerância, a não ser o seu extremo amor pela raça caída, decaída, que somos nós. Esse levou a deixar seu trono de glória e adoração e a companhia dos seus anjos no céu, para vir a este mundo em forma de homem, vivendo como homem uma vida simples, pobre e sem nenhum privilégio, tendo de submeter-se a um trabalho duro para poder se sustentar, e sem ao menos ter onde reclinar a cabeça. Seu amor levou a experimentar incompreensão, rejeição, oposição, perseguição, injustiça, humilhação e, finalmente, a morte cruel e vergonhosa na cruz do Calvário. Apesar de conhecer os nossos pecados, ele não nos trata pelo que vê, mas pelo que sente. Seu amor não é cego, mas ele nos ama a despeito de que vê. Seu amor é incondicional. Ele espera que sejamos atraídos pela beleza e a grandeza do seu incomparável amor. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! É esse amor que nos atrai, é Ele que nos atrai. Não é nós que aceitamos como fala. Ele que nos chama com seu amor, com seu cuidado. Ele que nos atrai para a sua presença, Ele que nos desperta a ter intimidade com Ele. Como é que você ama? Eu amo o meu filho, ele foi gerado no meu ventre, cresceu, eu amamantei nos meus seios, aleluia. É um amor assim que Deus tem. E como essa mãe aqui fala, né? É muito fácil você falar: é o filho da outra, não é seu filho. Se fosse seu filho, você faria isso? Deus não faz isso conosco. Como é que nós vamos fazer, né? Há M situações, mas quando uma mãe se prostra a orar, não há tempestade, não há palavra, não há, sabe? Porque a oração tem poder de quebrar cadeias. Quando uma mãe dobra os joelhos em favor de um filho, não é só de um filho, não. Quando nós oramos na intercessão, ontem, que tem um irmão, um diácono, ele tem paixão por almas, como ele intercede, como ele ora, o cuidado dele com o próximo, até com as pessoas na rua, aqueles que estão no bar, ele ora por aqueles que ele não conhece, para que Deus venha tocar, Deus venha converter, Deus venha salvar, porque quem convence o homem do erro, do pecado, é o Espírito Santo. A nossa obrigação é orar e interceder. Amém? Porque já tem algum tempo, eu e a minha amiga de oração, somos amigas até hoje, glória a Deus, né? A minha amiga Aida, eu falei para ela assim: Aidinha, é tão bom, né? Ai, dá uma alegria, uma felicidade quando nós oramos, intercedemos por alguém e a gente vê a vida da pessoa mudar, vê Deus abençoar, vê a pessoa se transformar. E nós
né? E nós? Aí o Senhor, né, usou lá uma pessoa que estava pregando, né, uma irmã que eu nem conhecia, e disse: eu cuido de você, da sua casa, quanto os livramentos, quanto isso, quanto aquilo. Sabe? Aí foi falando, quando ela começou a abrir a boca, que foi falando, porque quando eu fiz esse comentário com a minha amiga, nós não estávamos nem na igreja. Como Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é demais. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Imagine, né? Os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça branca, como descreve ali em Apocalipse, né? Que coisa maravilhosa. Ele é onisciente, ele é onipresente. Onipresente, ele está aonde nós nem imaginamos, né? Aonde está um servo do Senhor, ele está, se faz presente. Ele está conosco, ele anda conosco, ele é nosso amigo, né? Ontem o presbítero lá testemunhou que ele foi trabalhar numa empresa e todo mundo falava que a máquina era ruim, que a máquina quebrava. E ele disse que ele trabalhou acho que 1 ano e meio, né? E teve que sair da empresa e depois retornou para a mesma empresa, foi para outro estado. E o mecânico disse: poxa vida, quando você trabalha, a máquina não quebra, outra pessoa vai trabalhar, a máquina quebra toda hora. Qual a diferença? Porque ele chama Jesus para estar com ele. Então Jesus guarda, Jesus guia, Jesus cuida. Essa é a diferença daqueles que têm Jesus e daqueles que não têm. Amém? Glória a Deus. Que os irmãos possam ter um dia abençoado, um dia pleno, um dia maravilhoso. Que a graça do Senhor possa te envolver nesta manhã. Aleluia. E que teus planos, teus sonhos, né, venham ser realizados pela graça do Senhor. Porque pedi, dar-se-vos-á. Batei e a porta vos abrirá. Eu creio nessa palavra, né? Buscar em primeiro lugar os reinos dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas o Senhor acrescentará. E essa é a minha oração no dia de hoje, para mim e para você. Amém? Um bom dia de salvação. Leia a Bíblia. Jesus está voltando. Ele é a minha força, ele é a minha alegria. Ontem eu estava triste, hoje eu estou alegre. É assim que Jesus faz. Quando a tristeza quer te abater, o medo, clama por ele, que ele vai te responder, que ele vai te alegrar, que ele vai dizer: filha, não te esqueci de ti. Filho, não me esqueci de ti. Há um tempo determinado para todas as coisas, entre os céus e a terra. Só que nós não temos paciência de esperar. É necessário saber esperar o tempo de Deus, porque Ele não esqueceu de nós. Amém? Deus abençoe.